E esse fisioterapeuta tava numa completa enrascada. E até a esposa dele meteu o pé no coitadinho. Pô, ele tava tendo um dia daqueles onde nada tava fluindo. Até que ele acabou sofrendo um acidente e foi atingido por uma estrela cadente, acredite se quiser. Após isso, uma janela de status, aquelas clássicas de Manhwa, aparece. Bom, e o restante vocês já imaginam, né? O maluco deu a volta por cima. É claro que se vocês gostarem, comentem aí o que acharam. Mete aquela bala no like e se não tá me seguindo no Insta, cara, tu tá perdendo um tempão. Lá eu posto os dias que vão ter live e quando eu tô fazendo live, pra gente jogar junto, cara. Agora bora pro vídeo. Em um dia chuvoso, a nossa história começa com o protagonista, um fisioterapeuta. Ele está de costas no consultório observando a chuva intensa pela janela, se perguntando por que havia chovido tanto. Parece que não haverá pacientes, pois o tempo estava sombrio e chuvoso, mas alguém estava andando apressado pela rua. O protagonista, com um guarda-chuva ao lado, tenta matar uma mosca e se questiona que tipo de mosca aparece em um tempo daqueles. Eu não julgo ele porque eu também fiquei pensando a mesma coisa. Ele comenta para si mesmo que a chuva significa ausência de pacientes, algo comum em sua profissão. Depois ele se deixa cair na cadeira, fechando os olhos refletindo sobre sua identidade profissional. Um fisioterapeuta, mas especificamente um terapeuta manual. Enquanto ele estava imerso nesses pensamentos, alguém o interrompe, pedindo ajuda para colocar alguns adesivos nas costas. Ele reflete que para a maioria das pessoas, isso parece apenas colocar eletrodos, mas ele sabe que é bem mais complexo do que isso. Então, amigavelmente, ele responde que precisava examinar o paciente primeiro, e o paciente, um pouco surpreso, concorda. Ele continua pensando sobre como esses adesivos trazem paz e conforto quando são removidos após algum tempo. O paciente impaciente diz que estava muito ocupado, e pede para colocar os adesivos rapidamente. O prota acena com a cabeça, continuando a refletir que mesmo para dores musculares, cólicas menstruais ou nervosas, ele pode tratar qualquer dor com apenas as suas mãos. Enquanto ele se prepara para o tratamento, lembra que originalmente era um terapeuta respeitado em um hospital de reabilitação. Ele pensa que duas coisas são essenciais para um fisioterapeuta. Primeiro, habilidades de comunicação e a destreza manual. Em um flashback, ele recorda um paciente que o chamava de doutor, dizendo que ganharia muito dinheiro se o mesmo abrisse um próprio centro de reabilitação. Influenciado por essas palavras, ele fez um empréstimo para abrir o seu próprio negócio. E lá ele. Enquanto isso, alguém caminha com guarda-chuva na chuva intensa e o protagonista recebe uma mensagem de texto. Mas mesmo não tendo pacientes, a rua estava movimentada mesmo com aquela chuvona e o protagonista recebe uma mensagem de texto que surpreso corre para ler. Era um contato dizendo que o verá depois do trabalho e que estará esperando no café em frente ao centro, parecendo ser até mesmo sua namorada. Ele responde mencionando que iria correr e pergunta se ela gostaria de alguma coisa. E pouco depois ele recebe outra mensagem dizendo que a pessoa já estava o esperando. Mesmo com a chuva, ele corre para o local mencionado. Ele guarda o guarda-chuva e olha ao redor tentando encontrar a pessoa. Finalmente vê Ji-eun sentada calmamente, olhando para o celular. Feliz, ele se aproxima perguntando por que ela estava sentada num canto difícil de encontrar. E a mesma responde brevemente que não tinha motivo, ela só estava lá porque queria. Grossa que sua pega. Percebemos então que a mulher sentada à frente do protagonista era muito especial para o coitado. Nada menos que a namorada, e o seu relacionamento já tinha mais de 10 anos. Parecia que a noite estava chegando para o nosso protagonista, e ele, muito gentil, continua conversando, dizendo que normalmente ela não deveria ficar sentada em um canto daqueles. Diante disso, a garota, um tanto quanto chateada, responde perguntando o que é que ele sabia sobre ela. O prota, surpreso com a expressão da garota, respira fundo, respondendo para ela esquecer, mencionando que ligou porque tinha uma coisa para contar. A situação parecia se agravar e o protagonista sente um verdadeiro terror ao ouvir aquelas palavras. Vemos então ele cerrar o punho e com a voz trêmula questionar se ela realmente estava querendo dizer que eles tinham que terminar. A namorada fica surpresa e responde, mas ele a interrompe, perguntando se não era isso que ela estava tentando dizer. Ela, muito calma, confirma que na verdade estava namorando outra pessoa. Bom, era bem pior do que o coitado esperava, e as palavras dela, cara, acabam com o protagonista. Ela continua explicando que o novo namorado dela era médico, diferente dele, que tinha um futuro promissor. E o prota não. O protagonista, indiferente a isso, permaneceu calado, enquanto ela se levantava e anunciava sua partida. Ele ainda tenta digerir tudo, ficando ali, enquanto a noiva, agora ex-noiva, saía. Do lado de fora, um senhor abriu a porta do carro com um sorriso no rosto. Era o famoso Ricardão. O protagonista permaneceu sentado com uma profunda tristeza, enquanto parecia que um cisco havia entrado em seu olho. Em um outro lugar, bom, ele estava naquele barzinho, e parecia surpreso quando alguém começou a conversar com ele, afirmando que sabia que isso aconteceria, sentando-se ao seu lado. O protagonista perguntou por que o amigo estava encolhido no canto, apenas mencionando o nome dele, revelando que eram amigos. O prota então contou todas as suas tristezas ao amigo, que ficou incrivelmente surpreso e quase gritou ao colocar o copo na mesa. O amigo expressou sua surpresa ao descobrir que a noiva havia traído o protagonista e que eles tinham terminado de novo. Continuou a incentivá-lo, afirmando que ele também era um homem talentoso com seu próprio centro e posição. Afinal, cá entre nós, rapaziada, um fisioterapeuta, deixa eu fazer uma pesquisa aqui rapidinho. Bom, não é um salário muito alto como um do médico,
Mas segundo aqui o Google, a média salarial varia entre 2.773 até 3.535, então já é bem mais aí do que um mercado que é o que eu trabalhava. O protagonista pediu para ele não gritar e falar baixo, Neng, enquanto algumas pessoas ao redor ficaram surpresas e incomodadas com aquele escândalo. À meia-noite, o protagonista carregava o amigo bêbado até um táxi. O amigo, muito bêbado, comentou que havia muitas garotas por aí, enquanto o protagonista, sem sequer prestar muita atenção, ajudava o coitado a entrar no táxi, pedindo para ele se apressar. Depois de mandar o amigo embora, ele ficou ali ainda digerindo tudo o que havia acontecido. Caminhando no frio, lembrava-se de tudo o que ocorreu, das palavras que a sua ex-namorada lhe disse, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ele exclamou que a sua vida era miserável, enquanto uma estrela cadente cruzava o céu. Ele notou isso e decidiu então fazer um pedido, ajoelhando-se e pedindo para ser o melhor fisioterapeuta para ganhar muito dinheiro e honra, para tentar dar a volta por cima pelo menos de alguma forma, né, coitado. Em sua mente ele continuava a se lembrar da conversa com a ex-namorada, especialmente do momento em que ela disse que o novo namorado dela era médico e tinha um futuro brilhante, diferente do prota. O mesmo continuou a pedir para ser o fisioterapeuta que nunca perdesse para aquele médico. Ao abrir os seus olhos, percebeu que a estrela cadente parecia se aproximar cada vez mais dele e lamentou, com um aparente vazio, talvez morrer daquele jeito. De uma forma patética, parecia um símbolo de carregamento. E depois disso, uma janela apareceu com a mensagem iniciando o sistema de níveis. No próximo dia, o protagonista estava andando pela rua ainda bebendo. Segurando a sua cabeça, comentava que estava explodindo, pois havia bebido demais na noite anterior. Sentado com os pés em cima da mesma, ajustou os óculos e lembrou-se do que aconteceu na noite anterior. Lembrou-se de ter sido pego por 2 policiais, comentando que foi algo muito constrangedor. E assustado, disse para si mesmo que viu uma estrela cadente na noite. O relógio de parede marcava 10 horas da manhã e ele tomou uma bebida energética ao lado de sua mesa. De repente, ele se lembrou que o cliente do dia estava prestes a chegar e o paciente, entrando no estabelecimento, é saudado pelo nosso protagonista. O paciente senta-se no sofá e, segurando o ombro, exclama que as suas costas estavam matando, pedindo ajuda para o prota. O mesmo gentil acena com a cabeça e o paciente, agora com mais dor, segurando a cintura, relata que torceu o quadril para o lado esquerdo enquanto fazia exercícios e que a dor não passava de jeito nenhum. O protagonista o ajudou a se levantar, dizendo para ele segui-lo por ali, pois era sua vez. De repente, um sistema apareceu com uma missão dizendo que o tutorial estava começando e que o protagonista deveria tratar o paciente, ganhando assim 20 pontos. Ao completar o tutorial, o protagonista teria uma oportunidade especial, uma recompensa pelo sucesso, e ele, muito surpreso, olha para a janela do sistema, esfregando os olhos e continua olhando. O sistema continuava mostrando a missão e ele se afasta, exclamando o que quer que seria aquilo. Diante da exclamação do protagonista, o paciente virou o olhar preocupado, pensando que a sua cintura estava realmente muito ruim. Tinha ido de vala. Olhando para o prota no chão, o paciente ficou surpreso enquanto ele, apontando para o sistema com o dedo, questionava se conseguia ver aquelas palavras. O paciente, meio desconcertado, olhou em todas as direções e respondeu confuso, perguntando sobre quais palavras o protagonista estava se referindo na verdade. E o mesmo pergunta se ele estava brincando, questionando onde é que estava escrito, enquanto o prota continuava apontando para o ar, dizendo que estava bem ali. O cara meio que pirou, né? Outra janela surgiu, exibindo as estatísticas de habilidades, perguntando se ele desejava gastar os seus pontos iniciais para subir de nível e listando os aspectos em que podia melhorar, não magia, olho mágico, cérebro mágico, rosto mágico, boca mágica, cada um exigindo 5 pontos para o próximo nível. Surpreso, o protagonista pensou que devia ser um sonho, mas o paciente o interrompeu impacientemente, perguntando se ele iria começar o tratamento logo ou não, já que ele estava com muita dor. O prota, ainda atordoado, decidiu tratar o paciente primeiro e pensar nisso depois. Mas calma, ele pediu desculpas, dizendo que iria começar imediatamente, lembrando-se de que os pacientes sempre vinham em primeiro lugar. Ele se preparou para examinar a área afetada, mas o sistema o interrompeu novamente com alerta, indicando que o seu nível de olho mágico estava muito baixo para identificar e compreender a condição do paciente e que um tratamento inadequado poderia causar até mesmo dores. O prota, mais uma vez surpreso, comentou que o sistema apareceu de novo, fechando seus olhos. Então ele decidiu não se distrair, concentrando-se apenas no paciente, suspeitando que a dor na cintura do mesmo fosse devido ao esforço excessivo após a lesão. Conjecturou que isso poderia ter fortalecido gradualmente os músculos do lado direito, enquanto os do lado esquerdo enfraqueceram. Explicou ao paciente que precisavam fortalecer o lado esquerdo para equilibrar o corpo, ajudando o mesmo a se sentar enquanto segurava sua cintura. Ele disse que iria empurrar lentamente para o lado direito, e o paciente exclamava que as suas costas estavam doendo demais, ao que o prota, surpreso, se questiona qual poderia ser o problema então. O sistema apareceu de novo, alertando que o seu nível de olho mágico estava muito baixo para identificar e entender o estado do paciente, e que o tratamento inadequado poderia causar dor, como estava causando. O prota olhou para a janela do sistema, exclamando que o seu tratamento estava errado. Sentindo muita dor, o paciente pediu para tentar outro método, ao que o protagonista pede para o paciente esperar, pensando consigo mesmo que decidiu que iria subir de nível. Uma notificação do sistema surgiu novamente, perguntando se ele desejava usar os seus pontos iniciais para subir de nível, mostrando as partes que poderiam ser aprimoradas. Uma janela de habilidades novas detalhou que a mão mágica, o olho mágico e o cérebro mágico estavam no nível 1
e cada um estava exigindo 5 pontos, como eu disse anteriormente. Então o prota refletiu decidindo que primeiro ele precisava upar de level a mão mágica e o olho mágico. Para tratar aquele paciente, o sistema exibiu uma informação dizendo que o olho mágico subiu de nível 1 para o 2. Agora então ele seria capaz de identificar corretamente a condição do paciente para aumentar o nível atual, então seriam necessários 10 pontos. O efeito de subir de nível foi imediato e os olhos e as mãos do protagonista agora brilharam. O sistema também avisou que a mão mágica subiu para o nível 2, permitindo ao protagonista tratar os pacientes mais profundamente e aplicar a força correta no tratamento. Para ir ao level 3 seriam necessários 15 pontos, e a força foi transmitida para as mãos e olhos do protagonista, e o paciente, muito relaxado, disse que agora se sentia melhor, com a dor quase que desaparecendo. O protagonista perguntou se isso era verdade e o paciente concorda, e após o tratamento, o prota convida o paciente a se sentar, esclarecendo que não foi uma massagem, mas sim um tratamento. Comentou também que o paciente costumava calçar o sapato direito primeiro e que a fivela geralmente estava virada para a esquerda, o que surpreendeu o paciente. Confiante, o prota explicou que a pelvis do paciente estava inclinada para a esquerda, o que desalinhava a coluna ainda mais e causava uma dor na cintura. O que ele fez foi um tratamento para corrigir todos esses problemas simultaneamente. Provavelmente o paciente já havia experimentado algumas massagens ou acupuntura antes, e a conversa continuou até que agradável, e o relógio foi marcando 10h30, e o protagonista, muito feliz, perguntou se o paciente tinha mais alguma dúvida. O mesmo, olhando para o relógio, percebeu que estava ali há mais de meia hora, e agradeceu ao protagonista, dizendo que o tempo voou e que estava muito mais confortável. Após o paciente sair, o protagonista, exausto após o treinamento, comentou que foi difícil. O sistema apareceu dizendo que ele concluiu o tratamento, e concederia 3 pontos como recompensa. Além disso, foram somados mais de 2 pontos pelo tutorial, totalizando então 5. O protagonista pensou que então essa coisa funcionava, e o paciente parecia feliz. Logo, ele decidiu nivelar os outros aspectos também, usando 5 pontos para o cérebro mágico. O sistema informou que o cérebro mágico subiu de nível, melhorando a circulação cerebral e ampliando a capacidade de concentração. Agora seriam necessários então 10 pontos para passar para o próximo nível. O protagonista se levantou surpreso, sentando-se novamente, disse que isso era fascinante, mas que não podia contar a ninguém. Olhando para um livro, ele murmurou que aquele não era o livro sobre subir de level, que o seu amigo tinha mencionado anteriormente. Então, ele começou a folhear o livro, comentando que veria se isso poderia ser útil de alguma forma para ele. Isso era sério, e só se haviam passado 30 minutos, então o cérebro mágico iria completar todos eles. Primeiro, o sistema notificou que ele aprimorou sua compreensão de diversos métodos de treinamento, incluindo a síndrome de exaustão muscular, poliomielite, paralisia cerebral e outras doenças. Horas depois, o protagonista estava rodeado por muitos livros, visivelmente feliz. Lembrando-se de que não havia mais pacientes, mas a magia do cérebro certamente foi a melhor até ser interrompido por uma visita indesejada. Um visitante chamado Geok entrou e o protagonista claramente não gostava do cara. Ele pensou que o cara era um completo babaca, enquanto o visitante dizia que estava ali para ver como o lugar estava rolando. O protagonista, um tanto quanto desconfortável, murmurou para si mesmo, perguntando por que diabos aquele cara estava ali. O visitante, muito à vontade, comentou como era refrescante estar ali, enquanto tomava uma bebida, perguntando ao protagonista se ele teve um paciente naquele dia. O prota respondeu que no mesmo de sempre, visivelmente desconfortável, enquanto o cara comentava que ouviu dizer que o prota terminou com a garota. Ele mencionou que o protagonista foi traído, e assim dá pra sentir um pouco de ranço dele, né? Enquanto o prota lamenta em sua mente porque aquele amigo tinha que aparecer justo naquele dia, de todos os dias, foi justo naquele. O amigo zombeteiro disse que estava com dó do protagonista, enquanto mesmo sem saber o que dizer apenas cobre o seu rosto. Uma lembrança do passado surge, um estudante de joelhos segurando um buquê de rosas, oferecendo flores a Jae-yoon, e o protagonista observava a cena surpreso. O aluno propôs que Jae-yoon fosse a sua namorada, e naquele momento o prota ainda não namorava com ela, e a garota ficou um pouco surpresa enquanto o protagonista assistia a cena de perto. Jae-yoon disse ao estudante que estava arrependido e que gostava de outra pessoa. Depois os alunos voltaram-se aos seus lugares, e o prota, com seu amigo, perguntando brincando se ele queria ir ao refeitório. Feliz enquanto o aluno rejeitado saía muito irritado, uma semana se passou desde o incidente com o coitado, e ele não voltou desde então. As pessoas comentavam que o coitado foi expulso da universidade, e o protagonista saía das aulas. Naquele momento, Jae-yoon e ele eram apenas colegas, e ela se aproximou com um leve sorriso, perguntando como é que estavam as provas. O protagonista, sorridente, retribuiu a saudação, e ambos permaneceram em silêncio. Eles se olharam enquanto sorriam, lembrando que 10 anos se passaram desde aquele momento. A cena final mostrava o protagonista terminando com a sua agora ex-namorada. No presente, ele continuava sentado relembrando o passado, e o amigo, com um tom de zombaria, disse que ouviu dizer que ele terminou com a namorada e que aquele cara tinha um carro importado. O amigo mencionou que, como ele tinha 400 mil e mais algum dinheiro na conta bancária,
cara, lembrando que achava que o amigo seria muito melhor quando tivesse sua própria clínica. O protagonista pensou que ter uma namorada não seria um problema quando ele tivesse dinheiro, e desanimado, pede para seu amigo parar, mas o mesmo insiste perguntando o que ele faria com o empréstimo. O amigo continuou dizendo que o hospital em que trabalhava era o melhor em reabilitação da Coreia do Sul, recrutando novos médicos com um processo de recrutamento único. O protagonista decidiu que com as habilidades que obteve no sistema isso não seria impossível, então ele começou a trabalhar no envio do currículo para o hospital sugerido pelo amigo, dizendo para si mesmo que daria uma chance, e depois disso começou a colocar os seus livros em uma caixa. Ele virou o olhar e agradeceu a um careca que estava ali, dizendo que ele foi rápido, e agradeceu de novo. Em outra cena, o protagonista estava em um banco conversando com um funcionário sobre a situação do empréstimo, ao que o mesmo dizia que deveria estar tudo bem por agora. Mas o prota com um sorriso agradece olhando os documentos, comentando para si mesmo que se sentia muito bem, mas ao mesmo tempo triste. Nesse momento, ele recebeu uma nova mensagem de texto em seu celular. Feliz, ele olhou para o telefone, constatando que estava tudo pronto e que finalmente havia conseguido. Ele nos mostrou o conteúdo da mensagem, que o remetente era um hospital, que o parabenizava pela aprovação do processo de inspeção documental, informando que ele deveria comparecer ao escritório na quarta-feira, e depois disso, o protagonista foi visto em uma estação, quando estava esperando o metrô, novamente lembrando que o amigo lhe contou e pensando sobre as palavras de Jae-yoon. Refletiu sobre o processo de recrutamento ser único, sem detalhes específicos que o preocupassem, mas sabia que sairia na clínica, e isso precisava dar certo. Ao chegar ao consultório do hospital, ficou impressionado com o tamanho do edifício, motivando-se ao comentar que o hospital era enorme, o melhor do país, que realmente algo diferente, determinado então a dar o seu melhor para conseguir o emprego que ele tanto sonhava. Ao entrar, a recepcionista o recebeu com um sorriso, informando que tinha uma entrevista para o cargo de fisioterapeuta, perguntando onde é exatamente que ele deveria ir. Ela, muito simpática, instruiu o protagonista a andar especificado e indicou a porta do elevador. Surpreso, ele comentou que o hospital parecia até mesmo um hotel de tão grande que era. Ao chegar no andar indicado, notou a presença de muitos candidatos, ficando surpreso, pensando que era apenas um que seria selecionado. Um assistente surgiu avisando que as entrevistas pessoais começariam com os médicos mais experientes. Pediu que entrassem quando ele chamasse seu nome, e a primeira rodada foi de candidatos da doutora Kim, Hana e Yoon. O protagonista sentiu um alívio ao perceber que havia muitos candidatos, incluindo novatos como ele, o que tranquilizou ele um tanto. Após algum tempo, ouviram um barulho do elevador e uma candidata chegou atrasada, perguntando se a entrevista já até havia começado. Ela aproximou-se do protagonista perguntando se podia se sentar ao seu lado, e ele responde que claro, poderia esperar ali. Agradecida, a garota parecia nervosa, perguntando novamente se a entrevista já havia começado. E ele respondeu simpaticamente que estava entrevistando os médicos mais experientes primeiro. Ela entendeu e agradeceu, mas continuou nervosa, e tentando acalmá-la, ele percebeu que ela tinha um ferimento no calcanhar, oferecendo então um curativo para a coitada. Ela agradeceu entusiasmada e se apresentou formalmente como Jun, esperando que ambos passassem na entrevista e trabalhassem juntos no hospital. Ele assinou com a cabeça e lhe desejou boa sorte, pensando que se ela achava que ele era novato, o assistente interrompeu chamando mais 3 médicos, incluindo agora o prota. Ele se levanta e ajusta a gravata, enquanto a garota parecia surpresa, questionando sobre ele não ter dito que entrevistariam os mais experientes primeiro. Confuso, ele assinou e se virou, questionando internamente o porquê que foi chamado. Jung lhe desejou boa sorte, dizendo que esperava que ambos passassem, respondendo com um sorriso, determinado a passar naquela entrevista. Entrando na sala de entrevistas, o protagonista viu os entrevistadores com expressões sérias, e o chefe do departamento de recursos humanos, Lin Hong, estava à esquerda, e à direita estava o terapeuta Lee Jok-young. Ele acenou com a cabeça para os entrevistadores, e o segundo entrevistador, o careca, era o chefe do departamento de tratamentos médicos, Park Yong. Ele mencionou que os cargos focados na carreira não exigiam experiências extensas, mas sim uma combinação de habilidades e dedicações. Eles foram direto ao ponto, e o protagonista e os seus companheiros aguardavam, enquanto ele se perguntava se aquela era entrevista especial. Então ele foi interrompido pelo gerente, que lhes entregou uma ficha de tratamento médico para hemiplegia devido a um AVC, explicando que AVC significava acidente vascular cerebral, perguntando como os terapeutas tratariam aquele paciente, dando um minuto para responder. O protagonista, extremamente confiante, pensou que não deveria ser difícil. Cada entrevistado deu a sua resposta, enquanto os entrevistadores ouviam atentamente. Concluíram, dizendo que ouviram todas as respostas e queriam encerrar a entrevista, e o protagonista com seus colegas se perguntaram se realmente tinha terminado, mas foram interrompidos novamente pelos entrevistadores, que disseram que a entrevista real começaria então. Surpresos, os candidatos observaram enquanto os entrevistadores traziam 3 pacientes. O protagonista, muito seguro de si, pensou que com o seu sistema de subida de nível ele tinha uma vantagem, considerando que seria mais fácil controlar o paciente menor em estatura, mas foi interrompido pelo gerente careca, que avisou que quem se movesse primeiro escolheria o paciente primeiro. Diante disso, o protagonista escolheu rapidamente um dos pacientes, surpreendendo seus colegas, que também escolheram seus pacientes em seguida. O gerente careca Park apresentou os casos. O terapeuta louco, nosso protagonista, tinha um paciente que era um ávido jogador de sinuca, mas agora, devido à rigidez, não conseguia estender o cotovelo. O objetivo era permitir que ele voltasse a jogar, e o segundo terapeuta tinha um motorista de caminhão que não conseguia segurar o volante. O objetivo também era trazê-lo de volta ao trabalho. Finalmente, o terapeuta Hyun tinha
um paciente que tinha dificuldade para andar devido ao arrastar dos pés. O objetivo era fazê-lo andar sozinho. O relógio marcava 3 horas e 45 da tarde e eles tinham 20 minutos para começar. E o prota, ativando a sua habilidade, pergunta ao paciente o seu nome. O mesmo responde que era Kim Hunan e o protagonista feliz pediu para o Sr. Kim levantar o seu braço. Notando o descontentamento do paciente, questionou sobre os outros terapeutas já terem começado o tratamento e até quando aquele homem iria esperar. Enquanto o paciente falava, ele acabou respondendo ao protagonista que as suas pernas eram fortes. O prota, confiante, sugeriu pensar naquela cama como uma mesa de sinuca. A partir daí, então, tentou posicionar o paciente que sentia muita dor no cotovelo e o mesmo perguntou por que não poderia endireitar o braço. O prota, ativando a sua habilidade de olho mágico, lembrou que o problema era a rigidez, dizendo que seria bom começar com gelo, mas queriam fazer aquilo. Então ele tentou levantar o braço na direção oposta, como quando se levanta um peso durante um exercício. O paciente, surpreso, pergunta por que o protagonista estava levantando seu braço esquerdo e, utilizando a sua habilidade de olho mágico, o prota examina o paciente, explicando que estava usando a facilitação contralateral. O lado menos afetado poderia melhorar a condição do lado afetado, pois os músculos não se movem individualmente. Todos interagem, tanto no braço direito quanto no esquerdo. Enquanto trabalhava, os músculos do braço direito do paciente parecia pedir ajuda, incapazes de se moverem sozinhos. O protagonista continuou explicando que ao aplicar um estímulo ao lado mais forte, isso melhoraria o lado mais fraco. Pediu ao paciente para estender o braço direito enquanto aplicava uma pressão com a sua mão mágica, chamando isso de educação cruzada. Os músculos começaram a relaxar e o paciente, muito feliz, exclamou que agora estava conseguindo mover o seu braço. Ao fundo, os outros presentes ficaram muito surpresos e o gerente então declarou que o tempo havia acabado e que todos haviam trabalhado muito. O paciente agradeceu ao protagonista, que respondeu agradecendo pela cooperação enquanto apertavam as mãos. De repente, o prota foi interrompido por uma notificação do sistema, informando que o tratamento foi concluído e que ele recebeu 10 pontos de recompensa e 5 pontos adicionais como bônus do tutorial, totalizando então 15 pontos. O protagonista, surpreso, murmurou que não acreditava, e ao fundo o paciente estava muito feliz, dizendo que não acreditava que agora conseguia mover seu braço de novo. O prota sorriu satisfeito enquanto um dos entrevistadores observava com admiração a cena. Do lado de fora do prédio, o protagonista foi informado de que o anúncio dos candidatos aprovados seria feito na sexta-feira. Os gerentes entrevistadores discutiram a seleção, e o gerente careca, Park, recomendou o terapeuta Lin So-young, mencionando que os resultados dela foram impressionantes e que, como já trabalhava no hospital, teria uma boa química com os terapeutas existentes. Ele ressaltou que ela tinha uma vantagem a mais, e o gerente Lin Hong concordou, dizendo que o fato de ela já ser do hospital era um fator muito positivo. Eles observaram o protagonista, mas o diretor do hospital, Mian Win, questionou o que achavam do Leo, dizendo que achava ele muito interessante também. O gerente Park Hyo, afirmando que o terapeuta protagonista era excelente, mas que a terapeuta Lin estava com eles desde o estágio. Lin continuou apoiando Park, dizendo que ela se saiu tão bem quanto o protagonista. O diretor então insistiu, perguntando por que fizeram a entrevista se iam selecionar alguém do hospital, e isso deixou os dois gerentes completamente em silêncio. Com um tom mais sério, ele perguntou novamente quem foi mais marcante entre o terapeuta Leok. Nervoso, Park respondeu que já deu a sua resposta, mas questionou se o diretor não achava que ela merecia o primeiro lugar. O diretor continuava pensativo enquanto seu computador exibiu uma mensagem animada, anunciando uma grande surpresa. A atmosfera na sala dos entrevistadores estava carregada de tensão, e o silêncio era pesado, enquanto o gerente Park, com sua característica careca, levantava-se abruptamente de sua cadeira. Deixando o gerente Lin atordoado, Park, com determinação, disse que deveriam seguir em frente. Lin ergueu uma sobrancelha, cético, questionando se essa era a maneira certa de terminar. E Park, visivelmente preocupado, respondeu hesitante que era a decisão do diretor. No entanto, Lin não estava disposto a ceder tão facilmente, lembrando de como contrataram o estagiário número 11. No presente, a janela do navegador no computador do protagonista revelava novidades emocionantes: os finalistas da sessão dos fisioterapeutas. Seu nome estava brilhando na tela junto com a categoria de emprego vice-líder da equipe, e deitado na cama, ele recebeu a notícia numa explosão de excitação, exclamando que o sistema de nivelamento estava mudando sua vida, e os seus olhos brilhando de antecipação enquanto se levantava abruptamente. Gritou de entusiasmo, dizendo que era assim que subia de nível, e a sua voz cheia de determinação. Ele abriu o sistema, revelando uma janela de atributos. O protagonista contemplou as suas opções com emoção palpável. Mão mágica nível 2, 15 pontos necessários para passar para o próximo nível. Olho mágico nível 2, 10 pontos necessários. Cérebro mágico nível 2, 10 pontos necessários. E o rosto mágico nível 1, 5 pontos necessários. E a boca também era 5 pontos. Ainda animado com os resultados, ele refletiu sobre como distribuir seus pontos, murmurando para si mesmo que só tinha 15 e poderia investir na mão mágica, ponderando as suas opções. Embora estivesse curioso sobre o rosto mágico e a boca mágica, ele considerou que talvez fossem inúteis. Com convicção, ele declarou que estavam no caminho do equilíbrio. Ao investir na boca mágica e no rosto mágico, uma notificação do sistema o surpreendeu e um sorriso apareceu agora em seu rosto. O rosto mágico atingiu o nível 2 e a descrição deixou atordoado, pois os contornos de seu rosto agora estavam mais definidos. Pelo menos não iria perder dinheiro com seu rosto. A boca mágica também atingiu o nível 2, melhorando significativamente a sua pronúncia. Ji-Jog se olhou no espelho, atordoado com a mudança visível em sua aparência. Motivado por sua transformação, decidiu continuar investindo na melhoria de sua aparência, declarando com determinação que a cara mágica e boca mágica estavam totalmente envolvidas. Elegantemente vestido, ele se prepara para o seu primeiro dia de trabalho. Ele pergunta a si mesmo se não estava um pouco nervoso.
nervoso, lembrando-se dos 2 dias que passou se preparando meticulosamente para sua nova posição. Ativando seu cérebro mágico, mergulhou nas informações do hospital, aprendendo os nomes e cargos de cada trabalhador. Preparado para enfrentar os desafios, ele se sentia mais confiante do que nunca, pronto para começar sua nova jornada. O protagonista viajava de transporte público para o seu novo emprego, pensando estar sob o comando do líder da admissão 6, Wuhan, enquanto observava a próxima estação sendo anunciada. Percebeu nervosamente que as portas do hospital estavam se fechando e exclamou frustrado que saiu cedo e ainda assim estava quase atrasado para o seu primeiro dia de trabalho. Parado em frente ao hospital onde iria trabalhar, admirava a estrutura imponente, comentando para si mesmo que era impressionante toda vez que ele voltava ali. Com um misto de espanto e expectativa pelo que seu novo trabalho lhe reservava, voltando o olhar, o protagonista franziu a testa em perplexidade, uma faísca de reconhecimento cruzando seus olhos enquanto tentava lembrar onde é que já havia visto aquela garota em sua frente antes. Ao mesmo tempo, ela o encarava com um misto de incerteza e espanto. Aos poucos, os seus olhos se arregalaram ao perceber a identidade do protagonista, murmurando para si mesma que o outro dia pensou que ele era um novato, mas ele era um médico experiente. Enquanto isso, o protagonista, com um sorriso escondido, se perguntava por que Jung estava por ali. Sua expressão, porém, mudou para uma bondade radiante quando ele se dirigiu a ela, perguntando se ela era a terapeuta Jung So-young. Envergonhada, ela baixou a cabeça, gaguejando ao responder que não esperava vê-lo ali, mencionando que o outro dia ele ajudou e ela pensou que ele fosse um novato. Jock, compreensivo, respondeu gentilmente que estava tudo bem e que isso poderia acontecer e sugeriu que entrassem então. Mais tarde, os dois estavam no elevador imersos em um silêncio desconfortável. De repente, o olhar de Jung encontrou o do protagonista, criando um momento um tanto que complexo pra caramba. Eles desviaram o olhar rapidamente, mostrando sinais então de nervosismo, enquanto ela percebeu quão atraente o prota era. No 7º andar do Hospital Mizum, no departamento de recursos humanos, o protagonista estava na sala de tratamento, observando ao redor com uma expressão analítica, comentando para si mesmo que ali deveriam estar os 11 candidatos. O diretor da divisão de tratamento, Osk, surgiu e apertou a mão do protagonista, perguntando se ele era o médico Jock. O protagonista acenou educadamente, confirmando e reconhecendo o diretor, e o mesmo surpreso quis saber como ele sabia disso. O protagonista explicou que viu no site do hospital, mantendo a compostura sem revelar as suas habilidades extrasensoriais. Voltando a olhar para o diretor com um misto de admiração e surpresa, comentou para si mesmo sobre a sua boa preparação do diretor. O mesmo continuou, mencionando que ouviu sobre o último trabalho do protagonista em sua última apresentação na entrevista, e o prota respondeu com confiança, afirmando que deu seu melhor. No entanto, a expressão calma do diretor escondia uma tristeza profunda, como se algo estivesse atormentando. Nesse momento, 2 pessoas irromperam a sala, visivelmente exaustas, se culpando pela demora. O protagonista notou a leve tensão no rosto do diretor, sugerindo irritação. O mesmo, com voz firme e olhando para o relógio, informou que haviam passado apenas 15 minutos e lembrou a todos sobre a importância da pontualidade no hospital. Ele então ordenou que iniciassem discussão sobre as condições do paciente, indicando que era hora de parar de perder tempo. Ele se dirigiu ao escritório do gerente Park, onde foi recebido com cortesia. Enquanto isso, o diretor Osk apresentou os novos estagiários e o vice-líder da equipe, Ji-jeok. O protagonista percebeu a hostilidade velada nas palavras do gerente Park, notando a clara tensão no ambiente. E Park, com uma certa antipatia, lembrou que era hora de começar, apontando que eram 9:05, incentivando todos a cumprimentarem os demais terapeutas e começarem a trabalhar enquanto explorava o luxuoso hospital. O protagonista ficou impressionado ao ver a sala de tratamento principal equipada com aparelhos de última geração que superaram em muito tudo que ele já havia imaginado em seu antigo centro de fisioterapia. O diretor, atraindo a atenção de novos internos, conduziu eles até a 2ª sala de fisioterapia, marcando o início da rotina diária no Hospital Mizum a partir do dia 2. Na sala de reuniões, o clima era de expectativa. Os candidatos aos diferentes departamentos se entreolhavam nervosos na presença do diretor Ek, que estava claramente insatisfeito com o desempenho do dia. O diretor mencionou um incidente em que um paciente ficou ferido porque o terapeuta tinha unhas compridas, pedindo a todos que prestassem atenção no que estavam fazendo e tivessem muito cuidado, tentando aliviar a tensão com um toque de humor. O diretor, com um gesto de aborrecimento, estalou dedos para chamar a atenção de todos, pedindo que fizessem o possível para que outros departamentos não descobrissem o incidente. Ele deixou claro que não toleraria mais delícias, pedindo que compensassem com as suas competências. A resposta foi um coro entusiasmo de assentimento, cada um comprometendo-se a evitar contratempos no futuro. E o diretor então desviou a atenção para a questão do jantar, que seria discutida mais tarde. Enquanto isso, os recém-chegados eram apresentados, incluindo o protagonista Ji, que com um sorriso amigável se apresentou expressando seu desejo de trabalhar com a equipe. No entanto, a recepção não foi tão calorosa quanto ele esperava, e uma sensação de desconforto se instalou em sua mente. Observando os olhares poucos amigáveis dos demais funcionários, perguntou-se por que não se sentia tão bem-vindo. O diretor encerrou a reunião, instruindo os funcionários a atenderem os recém-chegados em suas respectivas casas e começarem a trabalhar. Nos respectivos departamentos, os recém-chegados foram recebidos, e o chefe Han-gon, da equipe da Interação 3, convidou o prota para uma conversa particular na sala de descanso, onde explicou as suas responsabilidades com os pacientes e ofereceu uma xícara de café. Apesar do tom autoritário anterior, Han-gon agora parecia mais relaxado, tentando suavizar o impacto de suas palavras anteriores. O protagonista, com um sorriso genuíno, agradeceu ao chefe e disse que estava à disposição para conversar sobre qualquer coisa a qualquer momento. Han, em um tom amigável, comentou que o hospital era conhecido
conhecido por sua forte coesão interna e que era bastante exclusivo, geralmente começando com internos e trabalhando aos poucos. Por isso havia uma certa retulância em contratar externos, mencionando que o vice-líder da equipe não era dali. Com um crescente sentimento de confiança, Han-Gon deu um tapinha nas costas do protagonista rindo, dizendo que se ele se apresentasse bem, o resto da equipe seguiria sem hesitar. Refletindo sobre as palavras do chefe, o protagonista entendeu que os olhares de antes tinham um motivo. Ao se despedir, Han-Won desejou-lhe o melhor, mencionando que tinha uma terapia e precisava sair. O prota respondeu com igual cortesia, desejando boa sorte com a terapia. E sozinho, agora sentado no sofá, murmurava que mesmo conseguindo entrar, ainda era um ótimo problema para ser resolvido. Abriu o sistema encontrando uma janela de missão que dizia para aumentar a sua reputação no hospital para 60 ou mais, com a recompensa de um item que ajudaria na cura. Com um suspiro de frustração, lamentou que pensava estar progredindo bem, mas que a dificuldade era alta desde a primeira missão. Com aparente cansaço, recostou-se no sofá, comentando que as recompensas não eram muitas ou eram muito moderadas. Mas lembrando-se das palavras de incentivo de Han, ele se consolou, vendo que se os membros da equipe o seguissem, isso já seria uma vitória por si só. Decidiu então que era uma boa maneira de ver isso. E enquanto o relógio da parede marcava alguns minutos para o meio-dia, o chefe Han-Gon entrou na sala com um convite para almoçar, anunciando que seria uma excelente oportunidade para apresentar ao protagonista 2 terapeutas-chave de sua equipe. E ele apresentou Lin Sung, a terapeuta anterior, e Choi, o terapeuta menor. Com a sua gentileza característica, o protagonista se apresentou com respeito, dizendo ser Geok, o novo vice-líder da equipe, esperando poder contar com o apoio deles. Um silêncio mortal invadiu a sala, quebrado apenas pela voz animada de Han-Gon, convidando eles para comer. Ele os guiou até uma sala de jantar impecavelmente limpa e arrumada, onde os 4 sentaram-se em frente aos pratos servidos, cercados por um silêncio incômodo. De repente, a ruiva se levantou da mesa, visivelmente perturbada, declarando que não tinha apetite, pedindo desculpas. Ao se afastar, o protagonista não pôde evitar se perguntar por que ela o odiava tanto. Tentando aliviar a tensão, Han-Gon revelou que ela também foi considerada para o cargo de vice-líder da equipe e estava sentada ao lado do protagonista durante toda a entrevista. O protagonista se lembrou do momento e murmurou para si mesmo sem querer que frustrou seus planos de promoção, entendendo que ela guardava rancor dele. Observando Geok, Han-Gon comentou com um sorriso forçado que o que ele estava pensando estava claro em seu rosto, mas é que afinal não havia outro hospital como aquele. O protagonista, decidido a não se intimidar, respondeu com firmeza que daria o seu melhor. E a refeição então continuou com uma tensão palpável até que Choi interrompeu com uma reclamação dirigida ao chefe, pedindo que ele mastigasse com menos barulho. Naquele momento, o sistema do protagonista mostrou uma notificação inesperada de que sua reputação no hospital aumentou, e surpreso, ele se questionava o que fez para receber aquilo. A história continuou com uma atmosfera de camaradagem e tensão subjacente, enquanto o protagonista mergulhava no sistema, sendo interrompido pela chegada de Jung So-hyung e mais 2 colegas. Com um sorriso amigável, a garota perguntou se poderia almoçar com ele, e o chefe, sempre hospitaleiro, convidou a sentar-se com um gesto de boas-vindas, e a superior Choi, observando o chefe, comentou que ele parecia muito feliz naquele dia. O chefe, com um sorriso orgulhoso, respondeu que ainda não se conheciam e que deixaria que se apresentassem. Ele apontou para cada um, apresentando o Dr. Meng, o Dr. Yoon, Dr. Kiss, e também se dirigiu ao protagonista, apresentando-se como Geok, o assistente líder da equipe superior direto deles, pedindo que não hesitassem em perguntar algo a ele se tivessem dúvidas. Os 3 expressaram sua gratidão com entusiasmo. Em outro lugar no escritório agora, o gerente Park estava de boa quando alguém bateu em sua porta. Park convidou o visitante a entrar e com um olhar curioso perguntou o que estava acontecendo. A ruiva que esnobou o protagonista na sala de jantar entrou com um sorriso, dizendo que não havia nada de especial, mas que trouxe uma xícara de café para ele, pensando que ele estaria descansado. O gerente, por sua vez, levemente sedutor, respondeu que ela não precisava trazer chá para ele, mas a ruiva insistiu, convidando ele para tomar um café. Enquanto isso, Park parecia nervoso, confessando que não pôde evitar a situação por causa do diretor e o chefe do departamento de recursos humanos, explicando também que tentou recomendá-la várias vezes, mas o diretor foi muito teimoso, garantindo que não se preocupasse muito, prometendo encobrir a negligência médica e demiti-la em alguns meses, assegurando que o cargo seria dela se conseguisse durar esse tempo. A ruiva, parecendo indiferente, respondeu que confiaria no cara. E do lado de fora do hospital, o protagonista sentiu uma sensação de prazer, pensando consigo mesmo que era incrível ver o sol ainda no céu quando sair do trabalho assim. É, cara, eu te entendo perfeitamente. A luz do entardecer banhava a cidade com um brilho dourado e o vento carregava a promessa de novos começos. Eu não sei porque essa parte me deu muito uma vibe de The Sims. Geok, aproveitando aquele momento de paz, refletiu que se livrar da clínica havia sido uma decisão acertada. Sua tranquilidade foi interrompida por uma voz familiar gritando seu nome. Ao se virar, reconheceu o amigo que o recomendou para trabalhar no hospital, se aproximando com passos decididos, e o amigo informou que precisavam conversar com urgência. Sentindo um misto de desconforto e curiosidade, o protagonista pensou consigo mesmo sobre o que aquele cara queria agora. Confuso, perguntou o que havia acontecido na entrevista de emprego, imaginando se o amigo estava se referindo ao misterioso sistema de subida de nível, ao que o mesmo sugeriu que não conversassem ali na frente do hospital, pedindo que o proto seguisse. Estupefato com a urgência repentina, Geok seguiu o amigo até um canto afastado de ouvidos curiosos. Os 2 amigos sentaram-se para conversar, e o mesmo, com um olhar curioso, questionou o protagonista sobre que tipo de magia ele usou. Tentando desviar a conversa, Geok respondeu com um sorriso, dizendo que não fazia ideia do que o cara estava falando. Em sua mente, a pergunta pensativa sobre quanto o seu amigo sabia sobre aquela coisa de magia. E o mesmo, claramente fora de si, insistiu para que ele parasse de fingir, dizendo que precisava encontrar o diretor do hospital. O protagonista
protagonista, exasperado, respondeu que claro que não, perguntando por que ele estava tão chateado e se parecia estar aborrecido porque ele foi contratado. Tentando recuperar a calma, o amigo perguntou em um tom mais calmo por que o diretor do hospital escolheu ele e não Lee Song. O protagonista, agora claramente exasperado, respondeu quase gritando que isso significava que internamente já haviam decidido que ele seria escolhido, perguntando por que o amigo fez se inscrever ali, se achava que não escolheria. O amigo nervoso tentou não levantar suspeita, dizendo que só queria parabenizá-lo. O prota, então, tentando manter a calma, disse que estava tudo bem, mas por dentro não conseguia deixar de sentir um arrepio, pensando que o amigo poderia saber algo sobre seu superpoder. Para mudar de assunto, o amigo sugeriu com um sorriso malicioso que já que ele conseguiu um emprego graças a ele, deveria convidá-lo para almoçar. E o prota, com um sorriso brincalhão, respondeu que ele deveria convidá-lo para almoçar, já que queria parabenizá-lo. Surpreso com o rumo da conversa, o amigo gaguejou, concordando em marcar um encontro e se despediu. Enquanto o amigo se afastava, o protagonista observou com um misto de alívio e preocupação, pensando consigo mesmo se deveria ficar calmo ou não. A noite caiu sobre a cidade, e na escuridão de um restaurante aconchegante, o protagonista encontrou seu bom amigo Jisk, o que cumprimentou com uma alegria contagiante. Já sentado à mesa, Ji perguntou curiosamente como foi o seu primeiro dia de trabalho. E o prota, com uma careta de relutância, respondeu que o hospital era muito estranho, ao que o mesmo, ainda mais intrigado, insistiu em saber por que havia de estranho. Antes de continuar, o prota pediu 2 copos de chopp e eles brindaram o encontro. Jisk comentou que não se surpreendia, dizendo que essa indústria era sempre assim e que o hospital onde ele trabalhava era igual. Com um gesto de resignação, o protagonista admitiu que era triste não poder discordar daquilo. Deixando para trás um rastro de garrafas vazias, o Proton, um tanto quanto bêbado, perguntou a Jisk se ele gostava de jogos. O cara, ainda mais afetado pelo álcool, respondeu simplesmente que sim e que gostava muito. O protagonista então começou a revelar o seu segredo, pedindo ao cara para imaginar um jogo que se tornasse realidade, perguntando o que ele pensaria disso e se um dia o sistema de jogo aparecesse em sua vida. O mesmo preocupado perguntou se um estava com alguns erros na cabeça, mas o prota, percebendo que ninguém parecia entendê-lo, exclamou que não importava, pois tinha que pensar nos tratamentos de amanhã. Ji, tentando aliviar as suas preocupações, garantiu que ele foi aceito no hospital Mizum por suas habilidades e que deveria provar que merecia estar lá. O protagonista, segurando a cabeça, duvidou de si mesmo, perguntando se seria capaz de fazer isso, ao que o garoto assistiu com segurança, afirmando que ele era inteligente, e ao ouvir isso, o protagonista, cheio de determinação, exclamou que muito bem. Quando Giz ofereceu para pagar a próxima rodada, o protagonista aceitou, dizendo que ele deveria convidá-lo. A noite avançou e as estrelas começaram a brilhar no céu noturno. Depois de uma noite cheia de risadas e anedotas, o protagonista sentiu-se mais preparado para enfrentar os desafios que o aguardavam, e com a voz ligeiramente embargada pelo excesso de bebida, ele anunciou que era hora de voltar para casa. Seu amigo, com um sorriso travesso e olhos brilhantes de espírito indominável, proclamou seu desejo de continuar bebendo, aproveitando o momento. E um carro deslizava silenciosamente pela rua. Ao volante estava Munsion, o eterno rival do protagonista, dirigindo com um sorriso satisfeito. Ele murmurou para si mesmo que esses dias têm sido incríveis enquanto o vento brincava com seu cabelo. Ele havia sido dispensado do serviço militar, uma preocupação a menos em sua vida. Enquanto isso, só precisava esperar ser enviado ao hospital. Sua mente vagou até o seu adversário, aquele perdedor patético que achava que podia competir com ele, pensando com desdenho, mas no fundo, admirava a tenacidade do prota. Lembrou-se do dia em que a ex-namorada do protagonista o abandonou e que ele não pôde deixar de lembrar da expressão de determinação no rosto do seu rival. Aquele lugar pertencia a ele, exclamou fervorosamente, acelerando o carro na escuridão da noite. No dia seguinte, na sala de tratamento principal do hospital Mizum, o protagonista realizava meticulosamente as suas anotações, esperando que alguém chegasse a qualquer momento, e de repente a porta se abriu e uma figura familiar apareceu. Park, seu paciente, entrou acompanhado por uma mulher que o cumprimentou calorosamente, apresentando Park Bo-rin ao protagonista. Surpreso com a aparência do paciente, o protagonista se apresentou educadamente com o assistente líder da equipe. Jock explicou que estaria encarregado de Park Bo-rin de agora em diante, afirmando que era um prazer conhecê-lo. A mulher respondeu com um sorriso, confirmando que o prazer era dela, e o prota notou que Park havia acabado de chegar de uma sessão de treinamento. Apesar dos problemas de fala causados por sua condição médica, Park, com esforço, perguntou como ele sabia disso. Com confiança, o protagonista respondeu que estava naquele trabalho há muito tempo e que estava infeliz em ver que Park estava treinando regularmente, afirmando que coisas boas estavam esperando pelo cara. Enquanto isso, ele pensava na paralisia que afetava metade do corpo do cara, tornando tudo muito difícil. Para continuar o tratamento, ele perguntou calmamente se poderia fazer mais algumas perguntas e o paciente assentiu com determinação. Durante a conversa, Park revelou que o seu objetivo era voltar a andar, pois trabalhava como motorista e tinha um motivo especial para querer andar de novo. A sua filha queria se casar em abril e ele queria segurar a mão dela no altar. O protagonista, emocionado com a resposta, parabenizou Parker pelo casamento de sua filha e prometeu fazer o possível para ajudá-lo. A emoção do momento foi palpável e o paciente deixou algumas lágrimas caírem. Depois dessa cena, o protagonista continuou com o tratamento, tentando usar uma bengala de 4 pontas, mas o paciente, com esforço, disse que estava um dia muito difícil, mas que agora era mais fácil andar, enquanto tentava caminhar trêmulo com o apoio de suas bengalas. O protagonista ativou sua habilidade de olho mágico, detectando o problema, observando que a marcha do paciente começava com o dedo do pé e não no calcanhar. Ele explicou que iria estabelecer uma hipótese, identificando que o músculo isquiotibial e o músculo da panturrilha tinham problemas estruturais devido ao encurtamento patológico daqueles músculos. Sabendo exatamente como tratar aquilo, pediu para o paciente se inclinar e se levantar, e o mesmo tentou exclamar surpreso que seu pé não estava no chão. O prota sentiu com um sorriso tranquilizador, dizendo que estava tudo bem, e agradecendo pela tentativa, decidiu então que deveriam
começar o tratamento. O sistema emitiu um suave zumbido anunciando que a mão mágica e o olho mágico estavam ativos. O protagonista, com um olhar de concentração, pensou que iria tentar alongar o músculo antigravitacional agora. Ele explicou que os músculos antigravitacionais são aqueles que nos permitem andar eretos, desafiando então a gravidade. Estes incluem isquiotibiais e os eretores da espinha, e outros que se estendem por todo o corpo, dos pescoços até as pernas. Continuou explicando que os isquiotibiais, localizados na parte posterior da coxa e os músculos da panturrilha, nas laterais da perna, são essenciais para caminhar, e que o melhor método para alongar esses músculos é expô-los à gravidade. Enquanto seu olho mágico ainda estava ativo, ele observou como os músculos do paciente haviam encurtado patologicamente, instruindo o mesmo a deitar-se completamente e tentar colocar a perna esquerda ao lado da cama. Observando o paciente a se acomodar, ele refletiu que eram muitas articulações que precisavam ser guiadas e provocadas, decidindo focar nas bases. Ele perguntou ao paciente se ele conseguiria sentir a sua mão na parte de trás do pé e instruiu o mesmo a empurrar a sua mão com força, ao que o paciente tentou empurrar a mão do prota. A mulher ao lado, preocupada, perguntou se o marido estava bem, pedindo para que ele não se esforçasse demais caso estivesse doendo. Mas o protagonista a tranquilizou, explicando que ele só estava surpreso porque os músculos não eram usados há muito tempo e estavam sendo estimulados, incentivando o paciente a dizer que estava indo muito bem. Realizando o tratamento com a habilidade da mão mágica, instruiu o paciente então a imaginar que estava andando e a tentar a dar mais força nos pés. O paciente, mostrando sinais de dor, tentou seguir as instruções do protagonista. De repente, com uma exclamação de satisfação, o protagonista declarou que conseguiu, informando que a mão mágica acelerou os músculos. Disse ao paciente que iriam tentar ficar de pé, e o mesmo, com expressão calma, assentiu levemente, mas o prota garantiu que o ajudaria, pedindo que ele não se preocupasse e tentasse caminhar. Com um pé no chão e o outro no ar, o paciente, misturando perplexidade e descrença, pensou se conseguiria andar. Percebendo então a incerteza, o protagonista respondeu com confiança que iria ajudá-lo e pediu para ele tentar mexer os pés. Sob o olhar preocupado da mulher, o paciente deu o primeiro passo e em seguida muitos outros, enquanto o protagonista acompanhava e aplaudia, dizendo que estava indo muito bem. De repente, uma notificação no sistema interrompeu, anunciando que o tratamento foi bem sucedido e que o protagonista recebeu uma recompensa de 20 pontos, aumentando a sua reputação. O prota convidou o paciente a sentar-se, intrigado pelo aumento de sua reputação, e olhando ao redor viu os outros terapeutas surpresos com o que tinha acabado de testemunhar. Ele perguntou ao paciente como ele se sentia e se estava confortável o suficiente para caminhar, ao que o mesmo, muito feliz, responde que estava ótimo e agora sentiu seu pé esquerdo mais forte. O prota, entusiasmado mas realista, explicou que na verdade não era que seu pé esquerdo estivesse recuperado a força máxima, mas apenas a área da sola do pé que estava em contato com o solo havia aumentado, fazendo ele se sentir mais forte, garantindo que se o paciente continuasse trabalhando na reabilitação, poderia melhorar muito mais. A esposa do paciente, com gratidão na voz, agradeceu ao protagonista pela dedicação e tratamento, e o prota, sempre gentil e profissional, respondeu com um sorriso que era o mínimo que ele poderia fazer, pois era o seu trabalho esse. Ele concluiu que deveriam terminar por aquele dia, e com essas palavras eles se despediram, o protagonista observando com satisfação o progresso do paciente enquanto o mesmo se afastava. No entanto, seu momento de tranquilidade foi interrompido pelo assistente do líder da equipe, que, com um tom zombeteiro, comentou que parecia que ele estava indo muito bem mesmo sendo novo naquela área e que os pacientes estavam melhorando só porque ele olhava para eles. O protagonista, não muito feliz com o comentário, respondeu que não tinha certeza se já tinha ouvido falar disso antes, mas que parecia que Parker Warren estava melhorando e perguntou se ele não achava isso também. O assistente do líder da equipe 2 continuou menosprezando o protagonista, questionando se realmente foi tudo graças a ele, ao que o prota, confiante, afirmou que sim, achava que foi graças ao seu trabalho. Foi então que o chefe do protagonista interveio com um aplauso, dizendo que era bastante óbvio que era graças ao tratamento dele, perguntando ao assistente da equipe 2 por que estava sendo tão exigente e sugeriu que ele trabalhasse mais arduamente com seu próprio paciente Kang. Lembrou que entre os pacientes dele havia um paciente agudo, assim como Park, mas que ainda não conseguia andar e parecia não ter melhorado nada, insinuando que os pacientes não melhoravam só de olhar. Envergonhado, o assistente gaguejou, tentando justificar que o paciente era velho, mas o chefe do protagonista contra-atacou, lembrando que ele era quase da mesma idade de Park. Com essa reviravolta, o líder assistente da equipe 2, dizendo que estava ocupado, rapidamente deixou a cena. E o protagonista, confuso, comentou que realmente não sabia por que era assim com ele. O chefe, com uma expressão séria, revelou que sabia o porquê, e intrigado, o protagonista perguntou a razão. O chefe concluiu explicando que havia dito que era só conversa fiada e nem era bom, mencionando que existiam filas no hospital. Ele continuou esclarecendo que as filas eram como fonte de membros de alto nível, uma rede de influência e poder dentro do hospital que muitas vezes determinava o destino dos funcionários e pacientes. Com um sorriso que sugeria segredos não revelados, o chefe disse que o protagonista saberia mais quando fosse jantar naquela noite, onde descobriria a quem pertencia a qual fila. Surpreso, o protagonista perguntou sobre o jantar e o chefe, tentando tranquilizá-lo, respondeu que não era nada chato e que era muito divertido. Aliviado, o prota comentou que então era só um passeio para a equipe e não para todos os integrantes do hospital. O chefe, percebendo o desconforto do protagonista, perguntou se ele parecia desconfortável, que com um sorriso forçado, o mesmo garantiu que não era nada, embora internamente pensasse que jantar com toda a equipe seria muito incômodo. Despedindo-se feliz, o chefe disse que veria o protagonista mais tarde e que tomariam uma bebida juntos. O prota, com a cabeça baixa, apenas assinou. Já na sala de descanso, ele, dando sinais de cansaço, murmurou que deveria investir alguns pontos imediatamente e abriu o sistema que mostrava as estatísticas. A janela apresentava as seguintes opções para subir de nível: mão mágica nível 2, 15 pontos necessários. Olho mágico nível 2, 10 pontos necessários.
Cérebro mágico nível 2, 10 pontos necessários. Rosto mágico, 10 pontos. E também a boca mágica, que era 10 pontos. Com firmeza em sua decisão, o protagonista comentou que queria investir em rosto mágico se fosse possível, finalizando dizendo com determinação que investiria 15 pontos para a mão mágica e 10 pontos para o olho. O sistema notificou o protagonista com um pop-up, informando que o olho mágico subiu para o nível 3 e agora era capaz de identificar a condição do paciente com mais facilidade, e que seriam necessários 30 pontos para aumentar o seu nível atual. A mão mágica subiu para o nível 3 com uma nova habilidade, permitindo tratar pacientes com precisão milimétrica, aplicando força exata necessária em cada manipulação. Os pacientes não apenas se sentiriam confortáveis com seu toque, mas também experimentariam uma sensação de alívio imediato, e para alcançar o próximo nível de maestria, ele precisaria acumular mais de 30 pontos de experiência. Ainda assimilando a sua habilidade recém-adquirida, o protagonista se perguntou perplexo se estava pronto, decidindo que deveria realizar uma missão para confirmar se a habilidade foi integrada corretamente. Mas algumas horas depois, após um dia de aprendizado e prática, o protagonista marcou a sua saída no hospital. No pátio, um murmúrio de vozes aumentava enquanto todos os funcionários se reuniam. De repente, um homem se aproximou e anunciou que havia um ônibus esperando para levar toda a equipe. O prota murmurou para si mesmo, questionando para onde é que estavam os levando e por que isso era tão desconfortável e cansativo, confessando que não queria ir. Eles alugaram um ônibus só para levar todos eles a um lugar a 15 minutos do hospital, o que o protagonista achou impressionante para o hospital número 1 da Coreia. Ele ficou sentado observando seus colegas enquanto um homem diante se dirigia ao grupo, informando que o diretor se juntaria a eles em breve, pedindo que fossem um pouco mais pacientes. O protagonista examinou o que estava ao seu redor, refletindo que todos ali pareciam se dar muito bem, pensando que seria ótimo ter tantos colegas de trabalho. De repente, o diretor Park entrou em cena com um sorriso radiante, cumprimentando a todos, sugerindo que começassem a comer sem ele e propondo que aproveitassem um banquete. O careca levantou a taça e propôs um brinde para dar boas-vindas aos novos colegas. Com fortes aplausos, todos levantaram as taças e brindaram. Dirigindo-se ao protagonista, Park perguntou que impressão o hospital lhe deu até agora. Surpreso com a pergunta, o prota respondeu educadamente que estava se adaptando bem. Park olhou para ele atentamente e comentou com um sorriso astuto, perguntando se ele realmente estava à altura do desafio, e com uma expressão de descrença no rosto, segurou seu copo com firmeza. Enquanto o líquido dançava no vidro, ele fixou o olhar no diretor, perguntando com voz firme se o chefe Yu e os outros líderes da equipe realmente acreditavam que ele estava se adaptando bem. Yu, com os ombros caídos e olhos perdidos no chão, murmurou em dúvida que acreditava que ele estava se adaptando bem. Naquele momento, o líder assistente da equipe rompeu a sala e entrou na conversa com entusiasmo, elogiando o protagonista, e mencionava o caso que ele resolveu, explicando que colocou a mão no cara, desenvolvendo uma resposta de carga que não existia antes. O diretor assinou com a cabeça mesmo sem erguer os olhos, e o assistente continuou com um brilho de orgulho, explicando que a resposta da carga é o segundo passo do processo de caminhar, e quando o pé que pisa primeiro absorve impacto. Park, fingindo surpresa teatral, exclamou se realmente era isso, e o assistente balançou a cabeça, afirmando que também ficou surpreso. O protagonista, ouvindo aquela conversa, pensou consigo mesmo com um misto de confusão e suspeita sobre por que eles estavam tão impressionados e agindo daquela maneira estranha.